Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículo 5, quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nós te pedimos esse momento, fala ao nosso coração, mediante a Tua santa palavra. Nos instrui, Deus, fala conosco. Fala, Senhor Deus, com cada um de nós, pois nós necessitamos Te ouvir. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estreou no Brasil em 14 de julho de 1995 um filme que retrata uma história épica de guerra. Esse filme que foi indicado ao Oscar, na verdade, recebeu 10 indicações ao Oscar e ganhou 5 categorias. Ganhou 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor direção. Estou falando do filme Coração Valente, que retrata a história de William Wallace, um escocês que lutou para libertar a Escócia do tirano inglês chamado Eduardo I. No século XIII, soldados ingleses matam a mulher do escocês William Wallace, dando assim início a essa guerra e brutal guerra de independência dos escoceses diante da grandiosa Inglaterra. William Wallace, em Coração Valente, sacrifica a sua vida pelo bem maior. William Wallace, ele dá a sua vida pela liberdade. Ele dá a sua vida pela liberdade da vida dos outros. Quando nós refletimos acerca desse sentimento, desse comportamento, dessa prática desse escocês, nós também nos lembramos do que fez o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para libertar o seu povo dos seus pecados, que deu a sua vida para trazer redenção e para trazer salvação. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, está tratando justamente dessa libertação oferecida pelo sacrifício de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está tratando da encarnação de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para os crentes que viviam ali na cidade de Filipos, essa cidade que recebeu a visita do apóstolo Paulo e também de Silas em sua viagem missionária para a Europa. Paulo foi ele quem plantou a igreja na cidade de Filipos, essa igreja que foi plantada, que está registrada lá em Atos capítulo de número 16. O apóstolo Paulo se vê preso em Roma, quando escreve, portanto, essa carta aos Filipenses. Isso por volta de 61 depois de Cristo.
A igreja em Filipos foi plantada pelo apóstolo Paulo e, sem sombra de dúvida, recebe essa carta como uma carta amorosa, uma carta afetiva, uma carta calorosa pelo seu plantador, pelo seu pastor. Paulo escreve essa carta para apresentar a sua alegria, por isso que essa carta é conhecida também como a carta da alegria, porque em cada capítulo você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como também Paulo expressa aqui uma preocupação com aquela igreja, para que aquela igreja pudesse passar pelas dificuldades de acordo com o Evangelho de Jesus, solucionar os problemas de acordo com o ensinamento de Cristo. Não de acordo com as filosofias daquele tempo, não de acordo com as heresias propagadas por aquele tempo, mas de acordo com o ensinamento de Cristo Jesus. Isso, sem sombra de dúvida, é uma preocupação também nossa, porque nós queremos resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, nós queremos agir de acordo também com a verdade de Cristo, com as orientações de Cristo, de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. O texto, portanto, que lemos, capítulo 2, versículos 5 ao 11, o apóstolo Paulo está apresentando o Evangelho, a encarnação de Jesus, que é justamente o Natal, o Deus que se fez carne, e ele apresenta a encarnação de Jesus para ensinar aquela igreja a lidar com os problemas, para ensinar os discípulos de Cristo a lidar com as adversidades da vida e com a demanda da vida, como nós devemos agir no nosso dia a dia, de acordo com a encarnação de Jesus Cristo. A encarnação é o milagre central do cristianismo. Hoje, nesse domingo de Natal, nós estamos também celebrando essa encarnação, celebrando o nascimento de Jesus. A encarnação como milagre central do cristianismo é a mais grandiosa e maravilhosa de todas as coisas que Deus já fez. Esse é o milagre dos milagres e é o tema aqui de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Se você perceber, Paulo está tratando desse nascimento de Cristo, dessa encarnação de Cristo, quando ele diz, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. Ou seja, Paulo aqui está tratando acerca dessa encarnação. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem foi originalmente um hino cantado pelos primeiros cristãos para comemorar a encarnação de Jesus. Alguns historiadores afirmam que esse hino ele era cantado pela igreja do primeiro, segundo, terceiro, até quarto século. Essa parte do texto que diz aqui, tendo em vós o mesmo sentimento, aquele que se humilhou, como também aquele que foi exaltado, no versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um autor chamado John MacArthur, o servo do Senhor. Ele diz que de uma forma simples, concisa e extraordinariamente profunda, Paulo escreve a vinda da segunda pessoa da Trindade para nascer, viver e morrer em forma humana para fornecer redenção para a humanidade caída. Portanto, o texto está tratando dessa encarnação de Cristo, da vinda de Cristo. Com as palavras introdutórias que estão aí no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Paulo deixa claro que ele está aqui apresentando não apenas a teologia da encarnação, não apenas a doutrina da encarnação, mas apresentando essa doutrina, essa teologia com foco na prática. Paulo não estava apenas descrevendo a encarnação para revelar as verdades teológicas. Ele apresenta o exemplo supremo, incomparável da humildade para servir como motivo mais poderoso para
os crentes. Ele trata da humildade de Cristo, da encarnação de Cristo, da humanidade de Cristo, como exemplo de vida para os crentes. A encarnação chama os fiéis a seguirem o exemplo incomparável do Jesus humilde, do Jesus que revela essa autoabnegação, abnegação, sacrifício, amor, e como ele viveu em submissão ao Senhor em sua vida aqui nessa terra. Sobre essa encarnação, sobre essa vinda de Cristo, sobre o nascimento de Jesus, eu gostaria, portanto, de apresentar o tema para a igreja, a gloriosa encarnação de Jesus Cristo. E nessa gloriosa encarnação de Jesus Cristo, nós somos deparados com a primeira verdade expressada pelo apóstolo Paulo no texto, que é a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Olhe comigo o texto, versículo 5 ao versículo 7, vamos ler juntos em uma só voz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O apóstolo Paulo, portanto, trata primeiramente acerca da humanidade de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo aqui está explicando. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele tem a mesma essência de Deus, tem a mesma substância de Deus. Ele é o próprio Deus. No entanto, o texto diz, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele sendo Deus, ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou do seu poder, ele veio a este mundo e nasceu como um homem. Ele se esvaziou e assumiu a forma de um homem. Na linguagem de Paulo, ele diz a forma de servo. Essa palavra aqui, servo, no grego, literalmente é doulos, que quer dizer escravo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, ele veio em figura humana ser um escravo, um servo. Ele que é Deus, assumiu a forma de um escravo, de um homem, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Veja, o Deus glorioso veio a esse mundo de forma humilde. Ele nasceu. Ele veio. Ele foi humilhado, porque ele foi para uma estrebaria, nascer naquele lugar. O Deus glorioso, ele se tornou homem. Há, portanto, aqui no texto a primeira verdade da encarnação, que é a humanidade de Cristo. Ele não é a imagem do Deus como se fosse uma imagem invisível, mas ele é a imagem visível do Deus eterno. Ele é homem, 100% homem, nasceu como homem, foi criado como um ser humano, recebeu as instruções da sua mãe, cresceu, amadureceu, assim como qualquer homem. Jesus, portanto, é apresentado aqui no texto como um homem. Há, portanto, essa doutrina da humanidade de Cristo. Quem é Jesus? Ele é Deus? Sim. Verdadeiramente Deus? Sim. Mas ele é também verdadeiramente homem. Ele é também verdadeiramente humano. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é 100% divino e 100% humano.
E eu trago essa verdade também para as crianças que estão aqui presentes. Jesus Cristo é Deus, mas Ele também é homem. Ele não é simplesmente uma história que contaram ou que não existiu, uma história contada pelas pessoas. Não, Jesus Cristo de fato veio a esse mundo, Ele nasceu, é uma pessoa. Jesus não é uma história que foi criada pelas pessoas, não, mas Jesus de fato nasceu verdadeiramente. Há, portanto, aqui essa verdade de que Jesus, Ele é 100% homem, como também 100% Deus. Há, portanto, essa primeira verdade da humanidade de Cristo. Atente, a humanidade de Cristo frisa sobre a sua servidão. Ele é servo. O texto diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Ele veio servir ao Pai e cumprir a vontade do Pai. Ele veio a esse mundo para estabelecer a vontade daquele que o enviou. Ele não veio como um Deus glorioso, mandando, decretando, dizendo aos seus anjos: façam a minha vontade. Não, mas ele veio como servo, um humilde servo, para obedecer à vontade do Pai. Até mesmo ele foi tentado pela antiga serpente no deserto, dizendo à serpente: tu de fato és Deus, envia os anjos aqui para te socorrer quando você descer desse monte. E aí o Senhor Jesus falou para a serpente, para Satanás, dizendo: não tente o Senhor teu Deus. Veja, ele poderia decretar aos seus anjos coisas maravilhosas, ele poderia fazer o que ele bem entendia, o que ele bem queria. No entanto, ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que o Cristo que nasceu, nasce nessa postura de humildade, de servidão, de esvaziamento, para cumprir a vontade do Senhor. Isso nos chama muito a atenção, porque o nosso Deus, veja, o Deus eterno, que tinha todo o direito de mandar, que tinha todo o direito de decretar, que tinha todo o direito de fazer as coisas acontecerem e de exigir aos seus coisas para acontecer, não fez dessa forma. Não fez desse jeito. Que a gente possa ter também o mesmo sentimento. Qual é o direito que a gente tem? Qual o direito que nós temos? Qual é a exigência que nós entregamos e apresentamos para as pessoas? Se o nosso Deus se esvaziou, se o nosso Deus assumiu a forma de servo, se o nosso Deus veio em figura humana, abnegou, negou a si mesmo para realizar uma grande obra, meu querido irmão, quem somos nós? Quem somos nós? Atente para mim aqui. Quem somos nós? Se o nosso Deus assumiu essa postura, nós também devemos assumir essa postura de servo. Nós não somos melhores que o Senhor. A segunda verdade, irmãos, da gloriosa encarnação de Jesus Cristo é o sacrifício de Cristo. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que a gente vê aqui nesse texto? O apóstolo Paulo falando acerca do sacrifício de Jesus. Ele nasceu com o propósito de morrer. Ele nasceu com o propósito de sacrificar a sua vida em favor do seu povo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Há um evangelista chamado Moody, comentando esse texto, ele disse: ele pôs de lado todos os direitos pessoais e seus interesses a fim de assegurar o bem-estar dos outros.
ele pôs de lado todos os direitos pessoais e seus interesses, a fim de assegurar o bem-estar dos outros. Qual é o nosso interesse? O que é que nós desejamos? O que é que nós queremos? É realizar a nossa vontade, custe o que custar? É viver de acordo com aquilo que desejamos, custe o que custar? É subjugar o bem-estar dos outros para que o nosso bem-estar e o nosso desejo prevaleça? É trilhar caminhos não regulamentados pela palavra, pela sociedade em que nós vivemos, para estabelecer o nosso direito, ou o que nós achamos ter direito, o nosso desejo? Se a gente agir como pessoas centradas em nossos próprios corações, ou se a gente viver como alguém que vive para si mesmo, como alguém que faz tudo para realizar a própria vontade, custando o que custar, se a gente age dessa forma, nós não estamos refletindo a forma do Evangelho, o modelo do Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós, porque Ele não agiu dessa forma. Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para realizar algo sobre a nossa vida, para nos redimir, para nos salvar, para nos dar um bem-estar eterno. Ele se sacrificou por nós. Ele se sacrificou para nos dar vida. Qual é o maior significado que nós podemos tirar do Natal? É que ele veio cumprir a vontade de Deus. E que a gente possa, da mesma forma, cumprir a vontade do Senhor e não a nossa. Como nós podemos celebrar o Natal vivendo de acordo com a nossa própria vontade, não a vontade de Cristo? Como é que a gente pode celebrar o Natal, ceias, festejo, festas, longe da vontade de Cristo? Muitas vezes não conhecendo a sua vontade, e conhecendo a sua vontade, não submetendo a essa vontade. Se o Natal reflete esse esvaziamento e essa humildade para obedecermos a Deus, por que nós não podemos fazer do mesmo modo? Queridos, é muito perigoso ceias natalinas, mas ceias que refletem apenas um envolvimento de satisfação do próprio coração e não uma renúncia do coração para satisfazer a vontade de Deus. É muito perigoso, é muito perigosa essa conduta ou esse tipo de festa que não reflete o significado natalino de um Deus que se esvaziou para obedecer o Pai, para dar bem-estar eterno para o seu povo. Nós precisamos refletir acerca do nascimento de Cristo e entender que o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo, deve gerar em nós abnegação, deve gerar em nós renúncia, deve gerar em nós satisfação na vontade de Deus. E eu digo para você ter satisfação na vontade de Deus, as suas satisfações pessoais precisam bater em retirada. O que é que você quer fazer? O que é que você deseja? A sua vontade vai ser realizada e a vontade de Cristo. O que é que você deseja? Você vai celebrar o Natal mesmo estabelecendo a sua própria vontade em detrimento do Evangelho, em detrimento da igreja, em detrimento das outras pessoas, refletindo assim um anti-evangelho, um anti-espírito natalino? Ou será que você vai se esvaziar da mesma forma que Cristo se esvaziou?
Será que você abria mão da sua ceia de Natal com a família para ter uma prática de esvaziamento e humildade, sacrifício, assim como Cristo teve e fez? Será que nós abriríamos mão de certas coisas boas da vida para vivermos uma vontade abnegada de Cristo? Ou será que as nossas práticas revelam o Deus que não é Cristo, mas o Deus que é o nosso coração, que é a nossa própria vontade? O nascimento de Cristo apresenta a humanidade do Deus eterno, mas também o sacrifício desse Deus que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Assim como o filho obedece o pai, nós devemos obedecer a Deus. Eu trago essa verdade para as crianças que estão aqui também presentes. Filho, filha, neto, neta, criança. Veja, você precisa, filho, obedecer aos seus pais. Você precisa, filha, obedecer à sua mãe, obedecer ao seu pai, obedecer aos seus avós, os seus tios, aqueles que são mais velhos que você, que têm mais experiência. Você precisa obedecer aos seus pais, seus avós, o professor da igreja. Você precisa obedecer, porque isso é o que Jesus quer de você. Porque Jesus nasceu para obedecer à vontade do Pai que o enviou. E você, filho, também deve obedecer à vontade do seu pai, da sua mãe, porque certamente essa vontade é a melhor para você. E assim também, pai, mãe, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Mesmo que essa vontade vá de encontro ao nosso coração, ao nosso desejo, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Mesmo que essa vontade esteja de encontro ao óbvio daquilo que nós enxergamos e pensamos, mas nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Por mais que a gente não entenda e não compreenda certas verdades do Senhor, do Evangelho, instruções, imperativos bíblicos, ainda assim, nós precisamos confiar no nosso Deus, no nosso eterno Pai, no nosso Senhor e Salvador, porque certamente Ele sabe o que é melhor para nós. Tem certas instruções bíblicas, presbítero Júnior, que eu às vezes não entendo. Porque Deus pediu isso, porque Deus ordenou isso, porque Deus nos orientou dessa forma, não poderia ser de outro jeito. E mesmo sem entender, eu devo confiar. Mesmo sem compreender muitas dessas instruções, ainda assim eu devo depender do Senhor e confiar e dizer: Senhor, muitas vezes eu não compreendo, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim, para a minha vida, para os meus filhos, para a igreja. E assim, Senhor Deus, nós vamos caminhar, nós vamos andar. A terceira e última verdade é que a gloriosa encarnação de Jesus Cristo nos apresenta a exaltação de Cristo. Porque veja o que diz o texto, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, portanto, está dizendo que aquele que se humilhou também foi exaltado pelo Deus Pai, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ou seja, ele se humilhou, ele morreu, ele foi crucificado, foi obediente até a morte de cruz, mas também Deus o exaltou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, ele recebeu do Pai as glórias eternas, está sentado à destra de Deus Pai,
tem a chave da morte e do inferno. Deus lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ao nome de Jesus vai se dobrar todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua vai confessar um dia que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está tratando aqui, irmãos, não apenas de um momento que a gente vive hoje, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, está exaltado. É por isso que nós não cremos que a manjedoura está ocupada. A manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono não. Ele está exaltado, Ele é Rei, Ele vive, Ele reina poderosamente nos nossos dias, na história. Ele governa todas as coisas, mas um dia voltará. Então, Paulo está tratando não apenas de um aspecto presente, mas de um aspecto futuro. Um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é apenas a igreja, mas todos confessarão. Todo joelho vai se dobrar, diz o texto, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está exaltado, Ele é Senhor. Confiemos, irmãos, naquele que tem toda sabedoria. Confiemos no Deus que é Senhor da nossa vida, que é Rei, que é soberano, porque um dia esse Deus, Ele vai voltar para nos buscar. A gloriosa encarnação de Jesus Cristo, portanto, apresenta a humanidade de Cristo, o sacrifício de Cristo e a exaltação de Cristo. Crianças, prestem atenção aqui para mim. Jesus veio, mas a manjedoura está vazia. Jesus morreu, foi sepultado, mas o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E um dia Ele vai voltar nos céus para nos buscar. Ele vai nos buscar para nos levar para uma terra excepcionalmente boa, a nova Canaã, onde não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter luto, não vai ter nada de ruim. Só vai ter coisas boas por causa de Jesus. O Cristo que é homem, mas também 100% Deus. O Cristo que morreu para nos dar um bem-estar eterno. O Cristo que é exaltado e que vive gloriosamente. Gloriosamente. Quando a gente olha, portanto, para esse texto, nós precisamos entender que esse texto não trata apenas de verdades acerca da encarnação, mas de verdades que nos conduz para uma prática cristã. Porque veja o que diz o texto do versículo 5. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. E aí ele fala do Cristo que se fez homem, ele fala da humanidade de Jesus, do sacrifício de Jesus, da exaltação de Jesus, mas ele diz no início, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo. Essa palavra aqui, sentimento, é uma palavra também que descreve comportamento, compreensão e comportamento, atitude. Não é apenas algo no coração, não é apenas uma emoção, mas é um entendimento que nos leva a um comportamento, a uma atitude, a uma prática. Portanto, eu tiro algumas implicações para você, umas implicações baseadas nesse sentimento. E eu digo para você, deixe este mesmo sentimento estar em você. Deixe esse mesmo sentimento estar em sua vida. Deixe esse mesmo sentimento reinar no seu coração e na sua vida prática. A humildade, a abnegação, a obediência, a servidão, o amor sacrificial.
Com essas palavras introdutórias, nós precisamos entender que nós devemos praticar as verdades natalinas na nossa vida. Então, querido, primeira aplicação: caminhe na humildade diária. Caminhe na humildade diária. Desafio os irmãos a refletir acerca dessa verdade e entender que assim como Cristo foi humilde, se esvaziando e obedecendo ao Pai, se entregando por nós, assim também nós devemos cultivar essa humildade no nosso dia a dia. Seja humilde, querido. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Nós vivemos em um tempo de tantos direitos, não é? De tantas exigências, de tantas exclamações. No entanto, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a sermos humildes, a termos paciência, a termos longanimidade, a termos domínio próprio, a não agir como um imperador impetuoso que quer do seu jeito, que quer da sua própria vontade, que quer de acordo com o que pensa, com o que acha. Não precisamos agir desse modo. Nós precisamos agir do modo cristão, do modo bíblico, do modo que reflete o Evangelho, com humildade diária. Segunda verdade: obedeça com expressão de amor. Querido, a gente olha para o nascimento de Jesus, ele nasceu para obedecer a Deus por amor a cada um de nós, ele deu a sua vida por amor a cada um de nós, ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. Diz o texto: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz, por amor a cada um de nós. A compreensão de que a obediência de Deus, ela acontece também na cruz, porque o Deus encarnado obedeceu e foi até a cruz. Essa compreensão deve nos moldar a irmos também à cruz, a tomarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos, a entender que nós devemos amar o nosso próximo com amor sacrificial e obedecer a Deus com amor sacrificial. O que é que nós desejamos? Satisfazer as nossas próprias vontades? O que é que nós queremos? Viver para nós mesmos? Queridos, se a gente quer obedecer a Deus, obedecer à vontade do Senhor, nós precisamos praticar também esse amor sacrificial. É matar a nossa velha natureza, é matar o nosso próprio coração, é crucificar esse velho homem que muitas vezes quer surgir dentro de nós, para que obedeçamos de acordo com o Evangelho de Jesus. Obedeça com expressão de amor. E a terceira e última implicação é: cultive uma atitude servil. Cultive uma atitude servil. Há aqui estímulo para servir aos outros com a mesma atitude de Cristo. Ele nos serviu. Ele apresentou o seu cálice no Calvário para nos dar um bem-estar eterno. Nós estamos preparados para servir uns aos outros. Nós estamos prontos para servir uns aos outros. Queridos, se nós temos a Cristo, nós estamos então preparados. Se temos Cristo em nosso coração, então estamos prontos para servir uns aos outros. Não é quem manda, não é quem diz que vai acontecer, não é como eu quero, mas é em servir o meu próximo, em servir o outro. Nós não somos uma igreja de presidentes, nós não somos uma igreja de autarquias, mas nós somos uma igreja de servos. Um servindo ao outro, um ajudando o outro, e todos reunidos e juntos, servindo a Deus. Que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que entregou a sua vida para nos dar um bem-estar eterno, para nos dar liberdade, que
que o mesmo sentimento que houve também em William Wallace, em Coração Valente, que entregou a sua vida para dar um bem-estar eterno para a Escócia, de liberdade da tirania de Eduardo I, que esse sentimento, sobretudo do Evangelho de Jesus, reine em nosso coração. Fiquemos de pé e vamos orar.